Boa noite. Esta é uma história que não quero que tome como mero entretenimento. Peço muita discrição. Se você é uma pessoa cristã, devo advertir que o seguinte relato pode ser bastante forte, devido a alguns elementos em sua descrição. Isso aconteceu numa cidade do interior, onde nasci e cresci. Quando conheci meu esposo atual, alugamos um lugar para morar enquanto juntávamos dinheiro para a entrada de uma casa. Vários anos depois, finalmente conseguimos comprar nossa própria casa. Era em uma vila um pouco longe, mas além de ser muito tranquilo, tinha algo que eu adorava. Estava cheio de árvores enormes por todos os lados, o que o fazia parecer cheio de vida durante o dia, e à noite admito que dava um toque misterioso e até sinistro que eu apreciava muito. Um detalhe interessante era que as lâmpadas de iluminação pública eram antigas, com uma tonalidade de luz alaranjada, iluminando pouco e frequentemente queimando. Ambos sempre fomos amantes de temas de terror, sobrenaturais e de mistério, embora não professássemos nenhuma religião. Embora ambos tivéssemos sido criados como católicos quando éramos crianças, eu havia abandonado a religião na adolescência, primeiro por rebeldia e depois por convicção. Quando finalmente começamos a nos mudar, nunca passou pela nossa mente que algo pudesse dar errado. Pelo contrário, sempre pensávamos de maneira positiva, nos sentíamos realizados porque depois de tanto tempo finalmente poderíamos ter nossa própria casa, especialmente por estar em uma localização central e próxima aos nossos empregos. Mas, de repente, um dia tudo começou, tão repentino, tão inesperado que não vimos isso acontecendo. Era uma sexta-feira, quase escurecendo, e havia chovido a maior parte do dia. Para muitos, sexta-feira é sinônimo de festa, de sair e se divertir. Para mim, por outro lado, era o dia em que finalmente poderia relaxar, marcando o fim da minha semana de trabalho e a oportunidade de descansar antes de recomeçar na segunda-feira. Caminhando com um guarda-chuva na mão, seguia em direção à minha casa sob nuvens negras, chuviscos, ventos fortes e trovões que já anunciavam a grande tempestade que estava chegando. Caminhei várias quadras até finalmente chegar em casa. Meu esposo me recebeu com um beijo, como sempre, embora dessa vez tenha sido um pouco menos efusivo, já que cheguei um pouco molhada e só queria subir, tirar minhas roupas, tomar um banho e depois descer para jantar. Era para mim a noite perfeita de fim de semana. Poderíamos brigar sobre qual filme assistiríamos enquanto, como um clichê, tínhamos trovões e relâmpagos como pano de fundo. Nossos gatos, que já haviam jantado, pareciam ter se acalmado com os sons da chuva e logo adormeceram. Desta vez não teríamos que correr atrás deles pela casa, como costumavam fazer depois de se alimentar. Após o jantar, decidimos subir a sacada para observar a chuva e fumar um cigarro. Naquele momento tivemos uma ideia e decidimos assistir a filmes de terror, pois a tempestade estava em pleno auge, balançando as árvores de um lado para o outro, e os relâmpagos iluminavam o céu, um deles brilhando intensamente o suficiente para iluminar parte da rua. Quase 2 segundos depois, um estrondo ensurdecedor, causado por um raio, foi tão forte que fez as janelas da casa tremerem. Parecia que o raio havia atingido todas as casas ao redor. Em 1 segundo, tudo ficou às escuras. A eletricidade se foi e a chuva estava caindo tão intensamente que não podíamos mais ver as casas do outro lado da rua. A cortina de chuva era tão densa que parecia que não havia nada além dela. De repente, ouvimos um som que nos alertou. O som da porta da frente sendo aberta e fechada, como se algo tivesse entrado. Viramos para olhar, ambos um pouco nervosos, até que meu esposo me pediu para verificar o que estava acontecendo.
Pegamos nossos telefones e ligamos as lanternas para investigar. O que encontramos nos deixou sem palavras. Manchas de lama e pequenas poças d'água começavam na porta e terminavam no quarto, ao lado do nosso. A princípio pensamos que os gatos poderiam ter causado isso de alguma forma, mas no fundo sabíamos que não era possível. Eles não abririam a porta, então tivemos que aceitar a ideia de que alguém ou algo estava dentro de casa, talvez para roubar ou com alguma outra intenção. Embora estivéssemos na sacada e em um segundo andar, o medo nos invadiu. Fomos até a porta do quarto para verificar, comigo à frente. Quando abri a porta, encontrei uma figura de pé no canto da sala. Uma figura alta, esbelta e extremamente pálida, com cabelos longos e negros que cobriam seu rosto. Meu esposo estava atrás de mim e começou a soltar gritos de terror, e eu, de maneira instintiva, apontei a lanterna para o rosto dessa coisa. Foi quando nossas vidas mudaram completamente. O que vi não se parecia com nada do que havia visto antes. A face da criatura estava distorcida, sua boca esticada de uma orelha à outra, cheia de dentes afiados, e seus olhos eram completamente negros, sem íris, sem branco. Eu estava paralisada de medo, com a lanterna tremendo em minha mão, mas meu esposo não hesitou e começou a recitar o Pai Nosso com todas as suas forças. Eu não sou religiosa, mas nesse momento não tinha outra escolha, senão acompanhá-lo. A criatura começou a se mover lentamente em nossa direção, emitindo um som gutural e agudo que nos fazia estremecer. Continuamos a rezar, sentindo como se nossas palavras fossem a única coisa que nos protegeria. A criatura finalmente parou de avançar e começou a recuar, recuando lentamente para o quarto e depois desaparecendo nas sombras. Quando finalmente não pudemos mais ouvir ou ver nada, corremos para trancar a porta do quarto. Ficamos lá por horas, tremendo de medo, esperando que a eletricidade voltasse para acendermos todas as luzes da casa. Quando finalmente ousamos sair do quarto, encontramos todas as portas e janelas trancadas, como deveriam estar. Não havia sinais de invasão, exceto as manchas de lama e poças d'água que, inexplicavelmente, haviam desaparecido. Nunca soubemos o que era aquela criatura ou por que entrou em nossa casa naquela noite. Nós nos mudamos daquela casa logo depois do incidente, incapazes de suportar a sensação de que algo maligno estava lá. Até hoje não temos certeza do que encontramos naquela noite chuvosa, mas sabemos que foi algo que desafiará qualquer explicação lógica que tentemos encontrar. Talvez algum de vocês já tenha experimentado algo semelhante. Talvez vocês tenham uma explicação melhor do que a que tenho agora. Se vocês acreditam em Deus, rezem, orem por todas as almas que podem estar passando por algo assim. O que quer que você faça, fique atento. A escuridão esconde muitos mistérios, alguns dos quais preferiríamos nunca descobrir. Mas uma coisa é certa, o medo é uma das maiores forças de transformação que existem. Não subestimem o poder que ele tem sobre nós e sobre o mundo. Tenham uma noite tranquila e se cuidem. Até a próxima!